Olá pessoal, eu sou a Lívia Solon e esse é o Café Sem Pressa, o podcast onde desaceleramos juntos para poder saborear conversas inspiradoras. Aqui o ritmo é diferente, é um espaço para deixar as preocupações de lado, refletir sobre a vida e explorar temas que nos ajudam a crescer com propósito. Se você é pai, mãe, educador ou você já foi adolescente, claro, esse é um episódio obrigatório para você. A minissérie Adolescente está dividindo opiniões, mostrando cenas fortes e levantando debates necessários. Já existem muitos vídeos sobre a minissérie, mas a ideia hoje não é debater mais uma vez sobre essa trama. Nós vamos aproveitar essa viralização toda para poder trazer questões intrínsecas sobre a transição da infância para a adolescência e todas essas questões que envolvem todo esse processo. Relação pais e filhos, filhos e pais, o adolescente para com o mundo, o limbo que esse adolescente vive, onde ele não é um adulto, mas também não cabe mais se comportar como criança. E aí, quem que ele é? E para poder enriquecer toda essa conversa, temos aqui uma convidada muito especial. A psicóloga Jaqueline Carraca, especialista em adolescentes, ela vai falar sobre o processo de adolescer. Jaque, muito obrigada pela presença, estamos aqui ansiosos para ouvir você. Jaque, eu queria saber o seguinte, você que lida diariamente com adolescentes, na sua visão, o que muda na cabeça do jovem quando ele deixa a infância e entra na adolescência? Vamos começar assim, direto no centro do assunto. Então, é um prazer estar aqui, finalmente sentar nessa cadeira tão importante, bater esse papo com você e a todos que estão nos assistindo. Esse momento é um momento de ruptura, ou seria uma continuação da vida, né? Mas numa nova fase. Então, a criança, normalmente, ela já recebe o que é dito pelos pais, desde a sua espera, quando é designado o nome, por exemplo, né? E na infância, então, é sempre uma estrutura pré-definida para quem ela é. Na adolescência, há uma certa ruptura quando o adolescente começa a desgarrar desse núcleo familiar e tentar encontrar o seu lugar no mundo, né? E aí entra, que mundo é esse? Quem eu sou? O que eu gosto? Quais são as minhas referências? A que tribo que eu pertenço? E tantas coisas começam a acontecer, justamente, eu não sou uma criança mais, e uma fase de um luto, né? Perde-se aquele corpo de criança, aquele lugar infantil. Interessante isso, um luto. Sim, um luto. Um luto porque o luto ele não é só uma perda de uma pessoa, né? Um luto é perder algo que se tinha. Então, a criança tinha um corpo infantil, uma ideia infantil, uma vida ditada pelos pais, e na adolescência ela começa a vivenciar novas experiências, novas emoções, novas descobertas. E é um grande desafio, tanto para o adolescente, para quem convive com ele. Com certeza. Então, muitos pais têm muito medo de ser autoritários e acabam dando uma liberdade total. Só que essa linha é muito tênue. Então, quando a liberdade ela vira abandono, e como equilibrar a autonomia e a orientação, especialmente no acesso à internet? Então, muitos pais, às vezes, têm o medo, né, dessa questão do limite, da invasão, e é uma linha tênue entre a liberdade e o abandono, porque a liberdade desassistida, ela vira um abandono. E o adolescente está começando nessa vida, nesse lugar de quem eu sou. Gente, isso é muito importante que ela falou. A liberdade desassistida é abandono. Sim, ainda mais esse adolescente que está aprendendo a viver essa fase, né? Então, ele ainda precisa de referências. Ele sai do núcleo familiar, mas ele precisa de um porto seguro, né? Uma referência de onde ele veio. Ele não mudou completamente e agora é um ser independente. Ele ainda é dependente e dessa base, dessa referência que ele tem familiar, no núcleo dos cuidadores, né? E hoje em dia que a gente tem várias estruturas familiares, né? Então, a questão de ser autoritário, ou autoritário ou permissivo demais. Não precisa ser os extremos, né? O 8 ou 80. A gente tem um caminho aí no meio e muito baseado no diálogo.
a internet, esse mundo digital, a gente não foge mais dele. A gente tem que ter cautela, muito diálogo com os jovens, buscar entender qual é esse mundo que ele está se inserindo. E muito sem julgamento, porque é o mundo que para ele é o mundo atual, é o que ele está vivenciando. Então, diferente do nosso, talvez, de pais, e de uma outra vivência, de uma outra referência. Então, entre o abandono e o excessivo, tem várias outras maneiras da gente cuidar desses adolescentes, estar junto, ouvir, dialogar e dar a eles as ferramentas necessárias para segurança nesse mundo digital. Então, não precisa, talvez, a proibição, porque aí gera também uma curiosidade, ou a primeira oportunidade que o jovem tiver, ele vai acessar até sem os pais, sem os cuidadores saberem, né? E adolescente dá um jeito, né? Sempre dá. Criança dá. Então, adolescente que já tem um pouco mais de maturidade, mais acesso e mais esperteza, com certeza. Os adolescentes, eles criaram códigos próprios, né? Gírias, memes, emojis. Você acha que isso é uma forma de se distanciar dos adultos? Como os pais podem entender essa linguagem sem invadir o espaço do jovem? A linguagem é diferente, né? Estamos em gerações diferentes, em pares diferentes, e nós somos constituídos pela linguagem, né? A nossa comunicação, o nosso estar no mundo, a gente busca as identificações. E essa questão dos códigos próprios é justamente encontrar um pertencimento. Então, a gente cria o nosso código onde os adultos não vão invadir, ou eles não vão entender porque aqui é nosso. E pode ser que eles criem uma linguagem saudável, mas a gente está numa situação como a gente trouxe no início, você abertamente falando da minissérie que está em alta. Eles podem ser uma linguagem muito perigosa também. Então, essa proximidade que a gente faz de diálogo e constante aproximação dos jovens é entender que mundo é esse, entender que linguagem é essa e dar os recursos para que o adolescente vá também aprendendo o que é saudável. Tá, o fulano tá falando de tal maneira, mas eu preciso falar também. O que isso quer dizer? Será que eu tô precisando pedir ajuda? Será que alguém tá precisando de ajuda, já que eu identifiquei que isso não é legal, essa maneira de se comunicar, ou que estão dizendo do outro? Mas a linguagem, ela é constituinte, né? E nós precisamos de uma linguagem, de uma identificação. Mas hoje, no mundo digital, acaba que muitos pais não têm acesso. Os adolescentes buscam essa referência, se aproximar de alguma forma. Então, cada vez mais, estarmos aproximados dos adolescentes, entender que linguagem é essa, para ajudá-los também a se comunicarem de uma forma saudável. Então, voltando um pouquinho no que você falou anteriormente, o diálogo continua sendo a chave. Fundamental, até mesmo pela subjetividade de cada jovem, né, Lívia? Porque a cada família também tem a sua dinâmica, a sua forma, seus valores, as suas regras. E o jovem, ele também está tentando se enquadrar e se adaptar nessa linguagem, tanto da sua família que ele sempre recebeu, quanto a essa nova das tribos e dos grupos que ele quer participar, ou que ele almeja participar. Então, a comunicação e a presença é muito importante. Esses riscos virtuais, né, são os desafios perigosos, exposição exagerada, o cyberbullying, porque o adolescente ele termina buscando uma validação online, que não é só online. Nos explica já que, por exemplo, sobre as redes sociais, os riscos virtuais, como os pais poderiam agir preventivamente, proibir, pegar o celular dos filhos. Os pais ficam numa situação muito difícil, hein? Como você mesmo disse, não é um fenômeno só online, né? Essa questão da busca por validação, ela é em qualquer âmbito. É presencial, na escola, nos grupos, nas comunidades, mas o online hoje tem se tornado um assunto muito debatido, porque é uma terra, muitas vezes, sem lei, né? E assim, o alcance também. O alcance, você consegue falar com pessoas do mundo inteiro, e você não sabe quem é que está do outro lado, né? Às vezes tem uma outra pessoa se passando por quem não é, de fato não é, e usando da linguagem que vai saber manipular e chegar aonde se quer.
e trazendo também essa questão da validação, e a internet hoje em dia, o quão delicado é buscar essa validação nesse meio virtual. Hoje a gente tem também, por exemplo, esses chats, não sei se eu posso dizer, especificar, mas essas redes onde você consegue obter a resposta que você quer, não necessariamente a resposta adequada, que seria socialmente para a situação ou não. Então, você pode encaminhar a resposta para ouvir o que você deseja. E dependendo da situação, que resposta é essa? E o que de fato você deseja nesse meio? Então, acho que a gente vai falar muito, pontuar várias vezes isso, da comunicação e a aproximação com esses jovens, porque a internet pode dar qualquer coisa, mas na referência da sua família ou de alguém próximo, alguém de referência, não necessariamente virtual, de preferência a presencial, de valores, né, de construção do que é certo, do que é errado, até onde eu posso ir, será que dessa forma tá legal? E tô tentando me descobrir, eu tô um pouco perdido, e em estar perdido, o que é que se acha no meio virtual, né? E nessa aproximação, esse diálogo também, você termina conseguindo até observar mais os filhos, as mudanças, né, que eles possam ter. Claro, e aí você até perguntou sobre o que fazer, né, proibir, tomar o celular. Então, olhar as mensagens, é tão difícil, né? Eu tenho escutado muitas pessoas, né, tem aquela juíza dando referência, sim, acesse, olhe, né, procure, você tem que ter acesso, sim. Talvez seja importante você acompanhar, mas de qualquer maneira, forçado, invadir o espaço? Ou será que a construção dessa comunicação vai te dar a liberdade de você acessar o celular e não ter essa barreira, esse medo? Por que medo? O que está por trás desse medo? Por que não pode ser mostrado? Uma coisa é uma particularidade, alguma coisa que não leve a um assunto mais sério, mas pode ter ali algo importante a ser verificado, a ser acompanhado e ser motivo de diálogo, de entrar em outros assuntos, mas não necessariamente a qualquer custo, né? Mas tentar essa proximidade para explicando por que você quer acessar, por que você quer saber o que tem ali, né? Porque não é só me dar aí de qualquer jeito. Isso é invalidar, né, a particularidade ou alguma coisa assim do adolescente que tem as suas vontades também. Sim. Mas um combinado familiar. Olha, vamos combinar que eu volta e meia eu posso perguntar como é que tá nas suas conversas. E aí, o que tá rolando na turma? O que tá acontecendo? Ou não só perguntar, você tem alguma coisa que você gostaria de me perguntar, tirar alguma dúvida, às vezes ir para abrir o espaço, né? Assistindo uma série, algum conteúdo, nossa, você viu, e puxar um assunto, mas sem invadir de qualquer forma. Eu lembro que meus pais, eles sempre falavam da importância dessa relação, né, de amizade não, essa relação de confiança. E eu lembro que minha mãe um dia falou assim, minha filha, enquanto você não mentir para mim, a gente tiver essa relação aberta, eu posso te proteger e te defender sempre de qualquer coisa. E aí eu lembro um dia que eu tinha uma amiga que ela tinha muito medo da mãe dela. E a gente ia para um restaurante badaladinho lá em Brasília e tal. A gente tinha na época acho que 16 anos. E meu pai levou a turma, né? E ela ligou, a mãe dessa menina ligou pra minha mãe. As meninas estão mentindo pra gente. A minha mãe já levou um susto, né? As meninas estão mentindo pra gente, elas estão naquele restaurante badalado e tal. E elas disseram que foi pro cinema. Aí a minha mãe, não. O meu marido levou ela. Eu sei onde ela tá. A sua filha mentiu pra você, a minha não. Aí quando chegou em casa, ela veio contar a história pra mim. Aí eu entendi tudo. A minha cabeça me deu um clique naquele momento. Eu falei, olha que legal. A mãe dela quis ligar fazendo fofoca de mim, colocou todo mundo no mesmo bolo. Mas não, a minha mãe me protegeu. Ela falou, viu quando eu falo? Quando você é sincera, quando a gente tem essa abertura aqui, eu vou poder te proteger. Sim. Aí a caixinha abriu aqui. E é legal com confiança, né? Sim. Porque pode ser, eu costumo brincar que, eu ouvi muito isso, né? A mentira tem perna curta. Sim. Então, para quero mentir, de fazer o errado, se não é errado,
criar esse canal de comunicação. Procure entender, você quer ir? Para onde? Com quem você vai? Que horas volta? Enfim, mas cada família também tem a sua dinâmica, né? Respeitando o que é de cada um. Mas o diálogo é a abertura para minimizar ou não ter essas mentiras, ou esse lugar do perigo, do escondido, né? Que é onde pode ocorrer muitas situações desagradáveis e não esperadas. E no caso, já que a gente está falando também dos adolescentes, na média, né? A gente está falando no todo, estamos tirando daqui as questões dos adolescentes que possam ter alguma psicopatia e tal, mas essa relação também ajuda os pais a enxergarem, perceberem alguma situação diferente, né? Depende muito do caso, né? Porque ainda mais hoje em dia que tem a busca por diagnósticos, a busca por uma explicação do que é que está acontecendo. E, às vezes, é só um comportamento de um momento que está vivendo, uma dificuldade que está tendo. E eu acho que isso eu vou dizer em alguns momentos da importância da gente buscar ajuda. Sim. Se a gente não está dando conta, e tudo bem não dar conta, acontece mesmo, buscar ajuda de outros profissionais também. Então, alguns pais terminam chegando no seu consultório pedindo aquelas fórmulas prontas para poder solucionar os problemas dos filhos. Explica o que seria isso, como lidar com essa expectativa dos pais, porque muitos adultos têm dificuldade de administrar isso e admitir que também precisam mudar e principalmente trabalhar suas próprias questões. Então, precisa de um adulto com as suas questões organizadas para poder... Vai, já que a palavra é toda... Sim, a tal da pílula mágica, né? Resolve aqui esse problema para mim, de qualquer jeito, de qualquer custo, em tempo rápido, assim, para ontem. E não é bem assim, né? Existe uma história, existe um contexto, e existe o desejo daquele adolescente, da fala, do que está acontecendo. Muitas vezes ele nem sabe o porquê de algumas situações. Então, o processo, e muitas vezes não é só o adolescente também é um resultado do meio, né, em que ele vive. Na escola, dentro de casa, com os amigos, no bairro, enfim, no meio em que ele convive. Então, não existe fórmula pronta. Não existe receita de bolo definida e certinha. Faz isso, só isso. É subjetivo, é entender o que está acontecendo. E muitas vezes a gente direciona que os pais também busquem ajuda. Não adianta a gente remediar em um ponto só, sendo que tem um outro contexto também muito importante de ser trabalhado. Então, os pais às vezes relutam muito porque mudar não é fácil. Não. Né? A gente lidar com questões que às vezes estão tão enrijecidas, assim, de uma história, de uma vida, e um padrão que foi dito também como deveria ser, e se deparar que às vezes não está mais dando certo. E agora? Né? O que eu faço? Então, o problema é só o meu filho? É só o adolescente? Ou tenho as minhas questões a serem trabalhadas também? É difícil. Sim. Quando o adolescente ele apresenta comportamentos de risco, aquelas situações mais críticas de automutilação, distúrbios alimentares, por exemplo, não seria justo procurar um culpado. É uma situação difícil. Então, você diria que o adolescente ele é resultado do ambiente que ele vive, né? Como você acabou de falar. Comenta um pouquinho com a gente sobre essas questões que preocupam muito, né, os pais hoje em dia. Eu acho que não é, assim, não se trata de culpa, né, mas talvez de uma responsabilidade, e ela muitas vezes é compartilhada. A gente não está querendo apontar o dedo. É você, ou é fulano, é ciclano, é escola, é casa, ou o que é. É um contexto e tem como centro aquele adolescente que muitas vezes está em sofrimento, está passando por uma situação muito difícil. Então, mais do que encontrar um culpado, é encontrar o que está causando determinado comportamento ou reação para a gente entender o contexto e agir no ponto ou nos pontos a serem trabalhados, né? Porque não é uma culpa, não é um fulano. Muitas vezes sim, mas aí tem tantas outras camadas, outras coisas a serem trabalhadas, mas não apontar, mas sim entender para agir de uma forma que dê a segurança, a estabilidade, o equilíbrio para aquele adolescente. Jaque, voltando um pouquinho, pela sua experiência
do seu dia a dia, os pais estão, a maioria, né, vamos dizer assim, eles estão preparados para receber essas questões de olhar para si, ou de repente alguns, não, eu vou procurar outra pessoa que resolva a situação do meu filho, porque eu não tenho tempo, eu trabalho demais. Olha, Ou você acha que agora as coisas podem mudar um pouco? Tem de tudo um pouco, né? Tem casos em que os pais só querem a pílula pronta. Existem pessoas que já são mais abertas para entender e olhar para si. Será que eu sou também responsável, não culpado, mas também tenho a participação nesse processo e eu posso ter a participação também de um movimento positivo para trazer, né, o bem-estar do meu filho ou desse adolescente? Então, tem de tudo. Tem as pessoas que querem trabalhar a si mesmas, tem aquelas que só querem o outro, tem aquelas que não dizem que não tem tempo, porque que tempo é esse, né? Qual é a importância? Que bobagem. Que bobagem. E você vinha falando da questão dos adolescentes, até em distúrbios, muitas vezes, alimentares, ou a questão de piercing, de tatuagem. E essa questão, muitas vezes, eles tentam falar pelo estilo que está vivendo, representar e buscar algumas referências ali do meio que ele está, e isso não necessariamente é um problema, né? Então, a questão é entender o que ele está passando. Que situação é essa? O que isso quer dizer? Será que isso quer dizer algum apontamento que me leva a tentar averiguar alguma outra coisa? Tem alguma coisa por trás desse comportamento, dessa mudança no cabelo, dessa tatuagem? Às vezes mudou o que gosta de comer, enfim, às vezes não é nada. Às vezes também não precisa colocar um problema em tudo. Às vezes só quero pintar o cabelo porque tá todo mundo pintando, mas tá acontecendo alguma coisa? Não, só acho legal o cabelo azul. Sim, e tá tudo certo. Isso. E os jovens, o seu dia a dia, assim, de atendimento com jovens, você percebe que eles, quando chegam para serem atendidos com você, eles terminam sentindo uma confiança, tem uma abertura, a maioria gosta? Ou você acha que a maioria tá lá meio rebelde, não queria estar aqui? Olha, tem muito disso. O rebelde, assim, não queria estar aqui, e por que está ali? Uhum. Uma das primeiras perguntas, até no início, é por que você está aqui, né? Você quer estar aqui? Porque muitas vezes é o pai, a mãe, o cuidador, alguém mandando, você tem que ir. Tá, tem que ir, mas se você não estiver participando do processo, é difícil, se você não quiser estar ali. Mas aí tem que ter um manejo, tem formas de você abordar, de você ir criando esse vínculo para que o adolescente se sinta à vontade em estar ali. Eu não estou ali para tirar verdades, ou julgar, ou trazer o que é certo, o que é errado, ou culpabilizar de forma alguma. Estou ali para ouvir. E ouvir o adolescente que está ali na minha frente. A gente faz um trabalho com os pais, muitas vezes de orientação, mas dentro de consultório eu estou atendendo o adolescente, né? E o que importa é o que ele está me dizendo ali. Eu valido o que ele me diz. Em cima daquilo que é dito, que a gente traz o trabalho terapêutico, o processo terapêutico. E por que muitos adolescentes expressam sofrimento através do corpo? Uhum. Dietas radicais, tatuagens, piercings. Como diferenciar o que seria uma fase? Você até comentou há pouco tempo agora sobre, gente, isso pode ser uma fase, não necessariamente isso é um problema. Então, como diferenciar uma fase de uma situação que estaria sendo mais grave? Por exemplo, se for mais grave, o que os pais podem fazer? O caminho que eles podem seguir? E o que dizer para um pai que acha que o filho só quer chamar atenção? Ele pode só querer chamar a atenção, mas daí pode ser simples, que tá... né? Eu só quero chamar atenção. E daí é ouvi-lo, antes que ele procure fazer alguma coisa no próprio corpo, para daí ter espaço de escuta, né, de voz. Então, o adolescente, muitas vezes, ele coloca no corpo aquilo que ele não expressa em palavras. Então, até o que a gente vinha falando, às vezes eu mudei o cabelo, eu fiz uma tatuagem, eu coloquei um piercing e tantas outras coisas, porque
Eu acho legal, eu acho maneiro, tá na fase, meus amigos, o grupo que eu participo, e se a família, né, num acordo também não é um problema, tá tudo certo. Agora, o que diferencia para um problema, se a gente for para um viés que está descrito em DSM-5, uma questão mais médica, né, seria a duração, a frequência, a intensidade daquele comportamento. E mais do que isso, está afetando a vida, o bem-estar do adolescente, aquele comportamento? Está trazendo algum prejuízo na vida do dia a dia? Né? Então, às vezes, uma questão alimentar ou um comportamento de automutilação, que isso acontece muito. Então, eu vou colocar no meu corpo aquela dor que vai minimizar aquela dor que eu sinto aqui dentro e que eu não consigo verbalizar. Porque a maioria dos adolescentes que se cortam é para poder minimizar, né? Muitas vezes é o corpo falando que não sai em palavras, né? Então eu vou aqui amenizar a dor lá dentro, porque enquanto eu tô agindo dessa maneira, eu tô camuflando aquela dor que é avassaladora. Então a importância de ter profissionais, muitas vezes, auxiliando esse adolescente que está passando por algo mais que traz prejuízo na sua vida, na sua segurança de si ou de algum membro, né, da família, da comunidade, enfim. E mais uma vez aquela questão do diálogo. Se você está presente, se você está não presente só de corpo, mas na vida daquele adolescente, não é tão difícil, não é sempre que a gente enxerga, mas a gente está mais atento a mudanças. E aí é perceber, dialogar, conversar, trocar ideia. Nossa, eu observei que tal coisa está acontecendo. Você gostaria de me falar sobre isso? Ou você quer alguma ajuda? Ou quer algum espaço que você possa se abrir? Que às vezes o adolescente não quer falar com os pais, ele não quer falar com aquela pessoa de referência, de cuidador ali. E aí entra a participação, muitas vezes, de um profissional que possa dar esse espaço de escuta, de acolhimento e direcionamento e segurança. Você comentou comigo um tempo atrás sobre a história de um adolescente, sobre as tatuagens. Sim, tá até em um desses livros aqui, um livro bem interessante até, que acho que tem tudo a ver com o que está acontecendo, chama A Geração do Quarto. É um livro muito interessante. E aqui aparecem alguns relatos, né, de adolescentes e até de pais são entrevistados. E um adolescente falava, ele tinha uma deformação no rosto e várias tatuagens, e ele era reconhecido pelas tatuagens bonitas, legais. E ele fez a cirurgia reparadora, e aí ele ficou com... não era mais visto pelaquela deformidade, mas também não sabiam que aquelas tatuagens que eram elogiadas ali representavam no corpo dele muitas dores. Se eu não me engano, eu acho que era alguma coisa assim que falava dessa história. Ele tinha 40 tatuagens e a cada tatuagem representava um momento que ele pensava em não viver, né? Então, o que às vezes, é uma tatuagem bonita, mas o que ela representa? O que ela tem de significado para aquela pessoa? Né? E o que é a beleza para o outro? O que é o que o adolescente está vivendo? Então, tem muitas formas da gente julgar ou referenciar ao outro, né? Elas ficaram, então, como história, né? Sim, histórias marcadas no corpo. Histórias marcadas no corpo. Eu imagino para os pais, o tanto que deve ser difícil também você conseguir num caso desse, como desse adolescente, que ele tinha uma situação física, e como que administra isso, porque é além, né? É terapia, buscar uma rede de apoio, um suporte. E enquanto você falava, até lembrava assim, a questão de a gente estar citando adolescentes, mas muitas vezes isso acontece em qualquer fase da vida, né? Essa questão pessoal, porque já que ela não atende só adolescente, ela atende adolescentes e adultos também. E isso pode trazer a qualquer momento da vida. O que eu estou representando? Qual é o significado que eu dou para isso? O significante, né, que tem na minha história, na minha vida. Eu e a Jaque estávamos conversando antes de pensar em gravar e tal, e ela comentou sobre a questão da série, né? Eu falei, Jaque, olha, né, como viralizou, como... Ela falou, pois é, só que não é uma questão atual. Sim. Isso é uma história
da vida, né? Eu até comentei com você de alguns livros que eu estava pegando de referência, e tem um de 1981, se não me engano, que eu citei, tem um de 2015, tem um de 2022, e todos eles, se você vai ler, né, o conteúdo voltado para a adolescência, não deixa de ser atual, né? Já está falando dessas dificuldades e desses desafios. E não só dificuldades, tem tantas coisas legais também que se passa nessa fase, né? Mas aqui a gente está pontuando, trazendo esses desafios. Desafios tanto para o adolescente quanto para seus cuidadores, né? As pessoas que convivem junto. Então, são desafios, tem muitas descobertas, tem muitos processos complicados, mas tem muitas conquistas, muitas realizações e descobertas positivas também. Os hormônios também, né? Também, tudo afeta, né? Tudo o momento, a mudança do corpo, a mudança do lugar que ocupa no meio familiar, no meio social, expectativas do quem eu vou ser, né? De quem eu sou e quem que eu ainda serei, e qual é a minha referência, para que caminho que eu vou. Adolescentes aí no ensino médio já tendo que decidir o rumo a seguir da sua vida. O que você vai fazer? O que você vai estudar? Para onde você vai? É uma pressão muito grande. De todos os lados. De todos os lados. Fora as internas, né? Sim, principalmente as internas. É um turbilhão. Né? Sim, lidando com o que é seu, o que é do outro, e o que o outro espera de mim, e o que eu quero, e é uma confusão. E o que é ideal. O que é certo, o que é errado, o que posso, o que não posso, qual é a expectativa que eu tenho que atender. Jaque, como seria bom, assim, criar um ambiente em que o adolescente se sinta seguro para falar, sem medo de sermões? Porque a gente trouxe desde o início algumas questões e o foco seria o diálogo. Uhum. Então, a gente fala como se fosse muito simples. O diálogo... Mas tem aqueles adolescentes que passam por essas situações de não ter segurança para falar, com medo de sermões. E aí? Muito comum, né? É comum. E a necessidade dos pais também, né? De dar sermão, de falar o que é certo, o que é correto. Mas quando a gente fala desse diálogo, é importante a gente buscar conversar, ouvir, mais ouvir até do que falar, para entender o que é que o adolescente quer comunicar. E a gente fazer essa escuta sem interromper, sem ficar corrigindo o tempo todo, sem ridicularizar, dependendo do que é, né, do que o adolescente coloca ali naquela conversa. Porque às vezes pro adulto maduro, que já tem experiência, aquilo ali não é nada. Mas pro adolescente que está passando por alguma situação, é tudo. Né? Não é aquela frescurinha, tá fazendo... Não, ele tá vivendo aquilo como tudo. Aquela situação, aquela briguinha de colégio, de amigas, entre os amigos, é tudo. Como que eu vou perder? Sono, angústia, ansiedade, a gente nem falou assim da ansiedade, né? Como que hoje, cada vez mais, até o mundo digital, o acesso à informação e essas redes sociais que estão te bombardeando dessas referências do que você é, do que você deveria ser, como deveria ser, do que é legal que você goste, que você não gosta, para participar e fazer parte daquele grupo. Então, é muita informação e o tempo inteiro e agora, e o que eu faço? E ainda vai conversar com alguém e falar, não, você tá errado, não pode fazer isso, não, isso já... Calma, escuta, deixa buscar entender o que o adolescente está processando daquilo. E aí, de repente, fazer algumas intervenções até no limite do que o adolescente também consegue processar. Né? Senão a gente quer só ensinar, dar o sermão, isso. O adolescente não tô entendendo nada do que você tá falando. A gente não tá se comunicando. São duas gerações bem diferentes. Uhum. A nossa geração pegou a transição pra internet, esse mundo tão informatizado. E os adolescentes já pegaram essa leva, assim, intrínseco. Isso está intrínseco na vida deles. Eu diria que nessa parte, talvez seria a velocidade, assim, para ter as informações e respostas. Não quero mais ficar conversando horas. Me dá também a solução e a resposta. Mas a necessidade de, às vezes, ensinar também a ter pausas.
a conversar, a dialogar, que às vezes não tem uma resposta pronta para dar. E às vezes o adolescente nem quer a resposta pronta, ele só quer falar, ele quer um lugar de fala. E a gente só quer já dizer o que é certo, o que é errado, e o que pode, o que não pode, quem que na dinâmica que te contou, fulano tá errado, você tá certo, ou... Não, escuta, entende, e aonde que você vai entrar nesse conflito? O que é que o adolescente está buscando de você também? Você quer a resposta ou só um ombro? Só um ombro, um acolhimento, dá um abraço, eu tô me sentindo... Tá, então às vezes você quer que eu te ajude nesse processo? Você só quer me contar? E se for algo, né, delicado, como que a gente pode resolver? Tem alguma forma que você acha que eu possa ajudar? Porque às vezes também eu costumo colocar que muitas crianças, adolescentes, não têm esse espaço de fala no ambiente em que eles convivem. E aí, às vezes, entra o papel da escola, normalmente ter esse acolhimento, dar esse espaço, porque a criança está ali, convivendo ali também. Então, o comportamento não é só dentro de casa. Ou o pai ou a mãe da amiga que tem mais liberdade, que pode ser um porto seguro, como você comentou, você deu o exemplo da sua mãe, em que ela sabia, ela dava abertura para a conversa. Talvez a sua amiga pudesse se abrir com a sua mãe, mas não necessariamente com a mãe dela. Sim. Né? E buscar os adolescentes buscarem fontes seguras para se abrirem, para compartilhar e buscar resolver essas angústias, esses conflitos que são internos e comuns também nessa fase. E no fundo todos querem. Todos querem. Quem não quer, né? Um acolhimento, ou uma escuta, um direcionamento, um apoio diante de um desafio que esteja passando. E eu acredito que é tão importante a gente ouvir os adolescentes que a gente tem uma convidada aqui muito especial. Vamos chamar? A Júlia, filha da Jaque. Júlia, pode vir. Que aqui a gente é assim, a gente escuta a psicóloga e já coloca em prática. Júlia, seja bem-vinda, tudo bem? Que honra, que orgulho, hein? Dessa mãezona. É muito bom. A gente falou tanto de adolescência, eu trouxe aí uma adolescente para compartilhar na visão dela do que você quiser trazer e abordar sobre esse assunto. E Júlia hoje já está com 16, está bem na adolescência mesmo, e ela pode, de repente, compartilhar na voz de uma adolescente para os pais, ou quem sabe para os adolescentes também que possam nos ouvir. Que precise, né, dessa palavrinha. Júlia, que delícia você aqui. Eu queria saber algumas coisinhas de você, agora é a hora da verdade. Claro. Como você acha que a internet e as redes sociais afetam os seus sentimentos, as suas amizades? O que você acha que é ser um adolescente saudável no âmbito físico e emocional? Por exemplo, você acha saudável a liberdade que tem para dialogar com seus pais? Se você quiser que eu repita, eu bote alguma coisa claro. Aqui, pode... Eu acho que eu entendo muito que a rede social impacta muito na vida das pessoas, não só nos adolescentes, né? Mas ainda mais com essa coisa de comparação, de pensar, eu quero ser essa pessoa, sabe? De ter um modelo, igual vocês falaram, que, querendo ou não, a gente procura isso, né? Então pode afetar a sua imagem pessoal e como você se relaciona com os outros, porque você vê muitos outros e talvez repete, sabe? E eu acho que é muito saudável você entender que não é essa questão de se comparar, sabe? Cada um é si próprio, entende? Então, saber que, sim, você pode querer se espelhar ou alguma coisa parecida com a da pessoa, mas você ainda é você e você ainda tem, as suas coisas, entende? Você tem essa percepção muito clara hoje, mas você acha que você sempre se sentiu assim? Ou em algum momento você... Não, isso tá me influenciando de alguma forma. Eu acho que, querendo ou não, sempre tem, né? Alguma coisa que você fala, você vê alguém ou alguma coisa, você fala, nossa, eu queria muito ser assim, eu queria muito ter isso. E fica com aquele pensamento chato, né? Mas eu acho que é sempre essa questão de conversar com alguém, sendo seus pais, ou até uma psicóloga, ou mãe de amigas, ou até suas amigas, pra você expor seus sentimentos, porque nunca é bom ficar guardando essas coisas, sabe? E até conversar com outras pessoas, elas podem ou
ter o mesmo pensamento que você e vocês se ajudarem, ou, sabe, dar uma outra visão da situação. Então, acho que isso é muito importante. Eu acho que O guardar, então, você acredita que traga sofrimento? sim, claro. Eu acho que não só para os adolescentes, mas para as crianças, para os adultos, porque Pra todo mundo. você ficar, sabe, reprimindo aquela coisa, fica uma coisa muito chata, não só pra você, mas pros outros que estão vivendo com você, né? E eu acho que essa questão de conversar, sendo até fazendo uma terapia ou conversando com uma psicóloga, é muito importante, porque essa pessoa que você sabe que não vai contar pra ninguém, sabe? Você pode ter uma maior liberdade do que seus pais, mas ao mesmo tempo conversar com seus pais, porque eles são, querendo ou não, as pessoas que te veem todo dia, as pessoas que te conhecem há mais tempo. Então, mesmo que, sabe, você pode não ter uma liberdade, mas sempre tem alguém que você possa contar, sabe? Você pode conversar com seus pais para pedir uma psicóloga, ou amigo, ou avó, ou alguém da família. Eu acho É que muito isso bom. importante. Sim. Você acha que no seu meio, a maioria tem essa liberdade com os pais? Ai, Ou você... Não, né? Eu tenho amigas que, igual a sua amiga, não tinham nenhuma liberdade com os pais, não tem nenhuma liberdade, mas a gente sempre conversa muito entre si, sabe? A gente sempre tem essa amizade de, se a pessoa não tá bem, ela consegue falar comigo. Minha mãe até... Eu me coloco muito, né, pras amigas. Eu acho que isso faz parte também da segurança da minha filha, de entender o meio que ela tá, que grupo é esse, onde ela tá inserida, quem são essas pessoas com as quais ela convive. E muitas vezes eu me abro para que essas amigas, amigos, todo mundo possa também chegar a mim. E algumas chegam. Conversam, desabafam, ou só comentam, ou só trazem alguma historinha. Isso é bem legal. Eu sempre busco dar esse espaço para os amigos da Júlia e principalmente para ela. Acho que a gente tem esse canal de comunicação muito legal. E dá vontade de ir nos pais e falar, vem cá, por favor, escuta seu filho, é tão simples. Às vezes cabe, mas aí eu não tenho você um lugar vai de... invadir, mas eu tenho um lugar vontadezinha. de mãe da Júlia, né? E aí a tia Jaque. E aí um outro lugar é um lugar de profissional, quando eu tô direcionando alguma situação que requer que eu participe, ou que eu entre, ou comunique, também pode ser. Mas no dia a dia, nesse lugar de proximidade, é só a tia Jaque e um lugar de apoio, de segurança. A mais que eu me coloque, eu sempre me abro para eles. Sim. Júlia, se você pudesse dar um conselho para alguém que está entrando na adolescência agora, o que você diria? Eu acho que é sempre importante fazer terapia, né? Eu falo isso até pros meus amigos, pra qualquer pessoa que fala comigo algum sentimento que tem, sabe? Porque eu acho que a gente pode ter um pensamento muito, sabe, nosso. E o profissional vai ter um pensamento meio pessoal, ele vai querer, sabe, o melhor, assim. Não que as outras pessoas queiram o pior, mas vão pensar muito por elas, entende? Então, acho que eu sempre falo para as pessoas procurar ajuda de terapia, mas também entender isso, né? De que você é você e, sabe, quem for gostar de você vai gostar de você porque você é essa pessoa, entende? Então, nunca, sabe, se duvidar ou ter muitas inseguranças ou até guardar os sentimentos, né? Ai, gente, falar de insegurança, assim, é difícil, né? Mas ela tá presente para todos nós em todas as fases, né? O que a Júlia, acho que coloca, nós passamos por muitas mudanças, né? Assim, de estados, inclusive, consequentemente de escola. E isso, a Júlia na fase iniciando aí a adolescência, o irmão mais novo ali na fase da alfabetização, a gente teve pandemia também, que foi um outro movimento bem desafiador para todo mundo, e tem certas coisas que, apesar da gente ter esse lugar de comunicação e abertura dentro de casa, em determinado momento, a Júlia pediu até esse lugar da terapia que eu sempre deixei aberto, eu faço há muito tempo, e para ela foi muito bom. Então é porque eu tenho que só falar. Não é isso, são coisas distintas. Sim. E se abrir para procurar a ajuda de um profissional é uma coisa muito saudável, seja para adolescente, seja
para os cuidadores, para os adultos, para a relação familiar, para a relação social, para todo mundo. Às vezes a gente realmente não dá conta como pais, está tudo bem. Então a gente buscar esse recurso de apoio é muito importante. E tem dias que você nem, sabe, você não tem uma coisa importante pra falar, mas até conversar sobre coisas do dia a dia te mostra alguma coisa que você não percebeu ou alguma coisa diferente, assim, sabe? A terapia é maravilhosa. Olha, Jaque, que orgulho, hein? A Jaque olhando, o olhinho tá brilhando. Ela olhou e falou assim, deu certo. Pois é, ontem eu conversei com ela, falei, filha, a mamãe vai lá falar sobre adolescência. O que você acha de você dar a sua palavra? Né? E ela falou assim, tá bom, vou lá. Eu acho que eu me orgulho mesmo. Fiquei encantada, porque é isso. A gente vem desde o início falando sobre a importância do diálogo, da abertura, do espaço da fala. Por que não? Uhum. Sim. E eu entendo que não é a realidade de muitas famílias. Sim. Né? E eu coloquei no início, eu coloco novamente, que isso é muito subjetivo, tanto para quem está vivendo, ou do núcleo familiar, do núcleo social, cada um nas suas realidades. Eu trouxe aqui um recortezinho de algumas coisas que eu fui lembrando, que você foi me perguntando, mas tem muito, o assunto é muito amplo, muitas questões e particularidades para serem trabalhadas. Até porque você traz um pai que tem uma história de vida e uma bagagem familiar de uma vida inteira. Você traz uma mãe que também é a mesma situação, traz uma bagagem de família, aí você traz o meio com que cada um desses dois viveram. Sim. Amizades e tal. Então, assim, são duas pessoas desse contexto que se juntaram e vão transferir para um adolescente isso tudo. Então, tem mais o que ele vive. Mais o que o adolescente vive, que aí vai o meio dele. Então, são muitas variáveis. Muitas variáveis. E aí é que está esse processo, esse trabalho na terapia singular. Porque aí o trabalho ser feito é daquela pessoa que está ali dentro, com aquela história que traz dos seus familiares, da sua referência, mas tem a leitura que aquele indivíduo está fazendo do mundo e dessa situação toda. Então, a trabalhar em cima disso. E junto do apoio dos cuidadores, das pessoas de referência. É isso, gente. Jaque, nos dê aquela mensagem final, assim, para os ouvintes, para os pais, para os adolescentes, para todos que estão ouvindo a gente. Eu vou até buscar, se me permite, claro. Ler assim rapidamente, porque eu imaginei, vai ter esse momento, né? E ela vai me pressionar. Vai, me pede, passa alguma mensagem, essa mensagem fica, né? Para me organizar, assim, acho que diz um pouco de tudo que a gente falou nesse momento. Então, seu filho não precisa que você seja perfeito. Porque essa perfeição, ela não existe, né? Somos seres falhos, de faltas. Ele precisa que você seja presente. O adolescente, ele não quer pais que saibam tudo, mas que estejam dispostos a aprender junto com ele. E se sentir que não consegue sozinho, peça ajuda. Cuidar da sua saúde mental também é um ato de amor para o seu filho. Então, buscar essa ajuda, seja para o seu filho, para sua filha, ou para si mesmo, também é um ato de amor, de carinho, de cuidado. Não, excelente. Como eu pressionei sua mãe, vou te pressionar agora também. Escolher alguma mensagem? Eu acho que tem que aproveitar também esse momento, sabe? Porque, querendo ou não, é uma única vez que você é adolescente na vida. Óbvio que tem essas coisas, essas inseguranças, esses novos pensamentos e todas essas coisas, mas não é só tudo ruim, né? Você tem novos amigos, novas coisas que você tá experienciando que você não vai experienciar quando você é adulto, nem você já experienciou, né? Então, acho que aproveitar, querendo ou não, sempre tentar ver o lado bom, sabe, da situação, porque querendo ou não, vai passar, qualquer momento ruim que você tá passando, vai passar e vai ficar tudo bem. Então, depois é só aproveitar. E a gente sente falta, né? Sente. Não tem conta pra pagar. Eu queria ter 17 anos. Eu lembro que queria ter 17 anos pra sempre. Só o ruim é que eu não podia dirigir. Mas eu já estava ali quase na fase adulta, vivendo uma fase ali, já tinha passado a adolescência,
mas ainda não pagava conta, ainda não tinha responsabilidade, não era adulta, né? Muito bom. Meninas, eu tô muito feliz. Infelizmente, chegamos ao final desse episódio tão especial. Querida Jaque, querida Júlia, muitíssimo obrigada por vocês duas aqui. Hoje o nosso programa ganhou um brilho muito especial por vocês terem compartilhado não apenas o conhecimento como psicóloga, a Júlia aqui abriu o coração, mas o que vocês trouxeram de coração e alma. A sua fala trouxe muita clareza, acolhimento e, acima de tudo, esperança para tantas famílias que estão navegando nos desafios da adolescência. Você tem um dom raro, Jaque, que é transformar a teoria em afeto e orientação em conexão. Eu conheço a Jaque há muito tempo, a gente estudou juntos, fizemos psicologia lá em Brasília e hoje moramos aqui em São Paulo, então eu estou falando com muita propriedade essas palavras. Muito obrigada por cada insight, cada exemplo e por lembrar a todos nós que educar é um ato de amor e muita coragem. Para você, Júlia, o nosso agradecimento é ainda mais especial. Você trouxe algo que nenhum adulto poderia substituir, a voz real da adolescência. Você nos ensinou hoje e eu tenho certeza de que sua participação tocou muitos corações por aí. E juntas, mãe e filha, vocês nos lembraram que o diálogo é a ponte que une gerações. E é isso, né? Foi falado desde o início e é uma ponte mesmo. E que esse papo não termine aqui, que ele ecoe nas casas, nas escolas e principalmente nos laços que estão sendo construídos dia após dia. Meninas, muito obrigada. E se você conhece alguém que pode se beneficiar desse conteúdo, compartilhe esse episódio, deixe suas dúvidas ou sugestões aqui nos comentários, eu vou deixar as informações da Jaque aqui embaixo também. E não esqueça de seguir o nosso podcast para não perder os próximos episódios. Obrigada por nos acompanhar. Até a próxima com mais doses de café sem pressa para você. Meninas, muito obrigada. Muito obrigada. Foi ótimo participar desse momento. E eu estou muito feliz.